Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista dos 21, um projeto dos 230, aqui a partir de Bruxelas, num estúdio diferente, mas com uma convidada que já tivemos, na altura na Assembleia da República, há cerca de 4 anos, Catarina Martins. Catarina, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Francisco. Catarina, falando um pouco destas diferenças, já falámos do teu percurso nessa última entrevista há 4 anos, como é que foi esta transição para Bruxelas e Estrasburgo? O que é que sentes que é muito diferente aqui? Há duas coisas que eu acho que são muito diferentes. A primeira tem a ver com o próprio desenho institucional da União Europeia, ou seja, o Parlamento Europeu não tem iniciativa legislativa. O Parlamento Europeu trabalha sobre a legislação que a Comissão Europeia envia e depois o que sai do Parlamento Europeu também não é legislação europeia, porque a seguir é preciso haver uma negociação que envolve tanto a Comissão Europeia, que é quem tem a iniciativa legislativa inicial, como o Conselho Europeu. E, portanto, aqui, do ponto de vista institucional, o Parlamento Europeu é determinante em muitas coisas que são decididas, mas não tem nem a primeira nem a última palavra. E isso muda bastante. Claro que também é diferente do ponto de vista institucional, pelo facto de termos aqui claramente alinhamentos que são de diferentes formas de ver o mundo, alinhamentos ideológicos diferentes, como há nos Parlamentos Nacionais e muito bem, mas também se notar, como não se nota, no Parlamento Nacional não se nota tanto, os alinhamentos regionais. Ou seja, é normal que haja nórdicos, que haja sul da Europa, que haja leste europeu, ou seja, com interesses diferentes, tem a ver com as próprias características das economias, dos países, as questões até ambientais também, portanto, isso acontece. Ou seja, os alinhamentos são vários. Depois, a outra coisa que eu acho que é muito diferente é a falta de contacto direto entre a decisão e o resultado da decisão na população. Ou seja, o que aqui é decidido tem muita almofada em relação ao efeito da população, porque a população só vai sentir muito tempo depois e não sabe muito bem quem é que decidiu. Isto é um perigo. Eu acho que é um perigo. Eu costumo dizer que ouço muitas vezes aqui alguns discursos que só é possível serem tidos aqui porque são no Parlamento Europeu, porque eu duvido que alguém num Parlamento Nacional ou num governo que estivesse a falar diretamente com a população que vai ser afetada, pudesse dizer às vezes coisas tão cruéis até, que vestidas de tecnocracia ou vestidas de inevitabilidade geoestratégica, etc. E isso assusta-me um bocadinho, não é? Seja um bocadinho... Mas achas que também pelo ambiente, por exemplo, dos próprios plenários, do ambiente no hemiciclo, de também ser em si mais distante e não haver bem debate? Sim, não há bem debate porque nós nunca estamos a votar realmente textos finais. O debate existe em comissão. Em comissão, em grupo de trabalho, etc., existe debate. No plenário não existe propriamente debate, existem posições que são tomadas. E depois os parlamentos têm todos, e cada vez mais, várias coisas em simultâneo. Mesmo na Assembleia da República em Portugal, a determinada altura já havia, e julgo que se mantém reuniões ao mesmo tempo que o plenário, que dificulta. Mas a regra na Assembleia da República é que não há outra reunião ao mesmo tempo que o plenário. A regra no Parlamento Europeu é que há sempre muitas reuniões em simultâneo. Portanto, as pessoas depois ficam muito chocadas de verem o plenário vazio. Só lá estão as pessoas que vão falar sobre aquele tópico, porque as outras estão a terem reuniões sobre outros tópicos que vão ser falados a seguir ou foram falados antes. E a organização da vida parlamentar é para isso mesmo. E às vezes... É um pouco absurdo, eu não estou a defender, mas é assim que está organizado. Não sentes que, sobretudo agora que vivemos num mundo de redes sociais, os próprios tempos de intervenção no plenário são tempos curtos? Não achas que isso acaba por ser mais um discurso, não para fora, como era para a comunicação social, mas para fora, depois esse certo também ser nas redes sociais utilizado como mensagem e não tanto uma afirmação perante os outros? Os tempos já eram assim antes das redes sociais, ou seja, os discursos do minuto sempre foram assim. O Miguel Portas, foi o primeiro deputado do Bloco de Esquerda, não tinha redes sociais, ou seja, era muito incipiente o que se fazia em redes sociais na altura e já só podia falar um minuto. Aliás, aprendi bastante com ele sobre ir ao assunto diretamente, ele tinha muita experiência nisso. Mas o destinatário ser mais agora o destinatário das redes sociais, que não é necessariamente a sociedade. Na forma do discurso. Na forma do discurso. Talvez. Esse risco acontece, também porque as pessoas têm a noção de que há muito pouca percepção do que se passa no Parlamento Europeu e, portanto, tentam mostrar o seu trabalho pondo nas redes sociais, dessa forma. Eu acho que isto tem limites, porque tenho certeza, as redes sociais funcionam por algoritmos que alimentam bolhas e, portanto, se calhar estamos sempre a dar mais do mesmo às mesmas pessoas e, portanto, isso não substitui nem a visibilidade
devia ter mediática tradicional do trabalho do Parlamento Europeu, nem a capacidade de chegarmos a outras pessoas que não aquelas que já nos chegam nas redes sociais. Mas julgo que sim, pode haver aqui algum deslumbramento com isso. Há na sociedade em geral, no Parlamento Europeu também. Tu falaste das diferenças que as geografias também trazem, mas mesmo dentro dos próprios grupos políticos. Mas sentes que, como aqui estamos a falar também de um Parlamento, não só pela questão de diferentes Estados-membros, mas que juntam diferentes partidos no mesmo grupo político, muitas vezes, isso torna ainda um desafio maior que não acontecia na Assembleia da República, porque tinhas que coordenar o teu posicionamento com menos deputados e Sim, que depende está mais bocadinho. alinhado. O grupo de que eu faço parte, o de Left, é um grupo que assume que nós somos diversos, ou seja, que temos questões que são comuns, naturalmente, e que definem o que é a esquerda, mas não há disciplina de voto, ou seja, para as pessoas perceberem, tanto o Bloco de Esquerda como o PCP, fazemos os dois parte do de Left. Não estamos de acordo em tudo, também não temos que votar tudo igual, o nosso grupo tem essa liberdade, sendo que, como as pessoas também reconhecem, há uma boa parte do programa que nos é comum, e eu tenho todo o prazer em trabalhar com o PCP e com todos os outros partidos do meu grupo. Falando agora desses trabalhos de comissão, como é que tu organizas a tua semana aqui? Como é que funciona na prática, para quem não sabe, esse trabalho de comissão aqui no Parlamento? Ok, há uma presença muito importante das pessoas que trabalham connosco. Ou seja, sejam as pessoas que trabalham para os grupos políticos como as pessoas que trabalham diretamente para os eurodeputados. É absolutamente impossível nós acompanharmos pessoalmente todas as reuniões, todas as comissões, todos os dossiês em que estamos. E, portanto, uma boa parte do que se faz é distribuir entre pessoas que sabem que são especialistas daquilo, que estudaram, que sabem o acompanhamento das várias comissões. E, portanto, na verdade, depois as semanas variam muito, de acordo com um dossiê em que se estou a trabalhar de um dossiê muito importante na Comissão de Saúde Pública, seguramente essa comissão vai ter prioridade sobre outra. Ou seja, quando estou a trabalhar num dossiê que é mais importante na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais, na habitação, o que for, lá estaremos mais nessa. Portanto, a minha agenda depende um bocadinho de qual é a discussão política mais relevante em cada comissão. Sendo que depois as pessoas que trabalham comigo distribuem entre elas o acompanhamento das várias coisas no cotidiano. É literalmente impossível uma pessoa estar em tudo ao mesmo tempo. Ainda dentro deste exercício comparado, se pudesses trazer coisas aqui de funcionamento em Bruxelas e Estrasburgo para São Bento e o contrário também, o que é que retiravas de cada um? Porque, por exemplo, há coisas que se calhar nós pensamos, por um lado, há um relacionamento mais próximo entre a Assembleia da República e Governo, mas ao mesmo tempo não temos aqui o que é chamada a audição dos próprios comissários, nós não fazemos esse tipo de audição dos ministros. Até que ponto, se calhar, estes mecanismos também iriam promover mais escrutínio? Os comissários são ouvidos em temas específicos, em relatórios específicos e não numa... Estou a dizer antes de serem confirmados, que é uma confirmação global. Mas... Eu gostava de poder dizer que a Assembleia da República devia ouvir os ministros como, antes de eles serem ministros até, incluindo sobre conflitos de interesses, por exemplo, como o Parlamento Europeu ouve os candidatos a comissários, que isso poderia ser uma espécie de transparência, mas eu sei que não é, porque eu estive no processo de escolha desta Comissão Europeia. Então há uma ilusão também sobre esse processo. O problema é esse, ou seja, houve um acordo entre famílias políticas, que foi desde os Verdes até ao ECR, ou seja, de Meloni, para termos a noção, que decidiram que aqueles comissários iam ficar, mesmo que fossem deploráveis nas audições. O Comissário da Saúde foi deplorável absolutamente na sua audição, para tentarem limitar alguns dos problemas, tiraram-lhe algumas áreas de atuação e distribuíram para outros comissários. Isso fez da Comissão ainda mais, com um programa e uma distribuição de missões ainda mais absurda do que já era ao princípio, mas a verdade é que os nomes ficaram, mesmo quando se provaram completamente incapazes, porque houve esse acordo político. E, portanto, no Parlamento Europeu existem muitos mecanismos formais de transparência, mais do que na Assembleia da República. Mas a Assembleia da República, pela proximidade direta que tem com as pessoas e pelo escrutínio que tem também da comunicação social, por passar as comissões em direto na televisão e os plenários, etc., acaba por ser mais escrutinado do que o que se passa no Parlamento Europeu. E, portanto, uma certa visão idílica de que o Parlamento Europeu conseguiu meter transparência não corresponde à verdade. Mesmo aquelas ideias sobre o Parlamento Europeu é tudo muito bom porque regularizaram o lobby, nós tivemos aqui escândalos enormes, como o escândalo do Qatar, entre outros, em que eurodeputados foram comprados. E, portanto, eu acho que nada substitui
o escrutínio político. Eu acho que os mecanismos formais são muito importantes. Aliás, eu, enquanto deputada na Assembleia da República, lutei muito por mecanismos de escrutínio formal, de transparência, de exigência, mas a verdade é que a distância faz com que os mecanismos formais valham pouco, às vezes. É curioso que essa observação tem sido comum noutros deputados também, apesar de também se fazer essa crítica em Portugal, às vezes há a concentração de poder em poucas figuras, de aqui mesmo sendo mais, mesmo dentro dos próprios grupos políticos, acaba até por essas articulações entre grupos políticos, também estar nas cúpulas dos próprios grupos políticos. Sim, depende dos grupos, claro. Eu sei que o meu grupo é um bocadinho diferente, nós somos mesmo um grupo com liberdade de voto, articulamos-nos, mas com bastante autonomia. Mas pensemos, por exemplo, como é que nós conseguimos explicar que o grupo que tem os partidos verdes, com o grupo que tem os partidos tradicionais socialistas em Portugal, com o grupo da direita conservadora, com o grupo da extrema-direita, estejam de acordo em todos os comissários. Ou seja, objetivamente há um projeto de poder que foi decidido por algumas pessoas, eu diria por uma mão cheia de primeiros-ministros, nem sequer dos países todos da União Europeia, embora depois a Comissão tenha que os representar todos, em que impuseram esse acordo aos seus grupos políticos. E eu acho que há, infelizmente... Às vezes confunde-se a crítica à forma como funciona a União Europeia, ou como funciona o Parlamento Europeu, ou como é o equilíbrio de poderes, com a ideia de se nós achamos que o nosso país deve ficar solitário no mundo. São coisas diferentes. E isso nota-se em vários países, e em Portugal muito, que é partidos políticos não serem capazes de criticar o que fazem os seus grupos políticos, por exemplo, no Parlamento Europeu, não serem capazes de criticar estes acordos, porque acham que isso seria criticar a existência de países europeus que estão numa União Europeia, num mecanismo que for para estarem juntos, articulados, como é normal que estejam e que façam, e isso ainda, ou seja, isso ainda deixa cair mais o escrutínio. Alguém percebe que os verdes sejam a favor de tudo quanto é guerra no mundo, sejam a favor de tirar o orçamento do Pacto Verde para mais militarismo? Estamos todos a aprovar isto. Os partidos socialistas estão todos a aprovar que deixa de haver cortes enormes em fundos de coesão para armas. Quer dizer, o que é que estão a fazer? O que é que estão a fazer? Como é que isto se explica? E porquê é que isto não é debatido? Falamos de temas concretos que fizeste intervenções também nas comissões. Uma delas é a própria saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da OMS também, mas falando aqui primeiro do Acordo de Paris, há aqui uma diferença em relação à última vez, porque essa denúncia que é feita vai ser efetivada no espaço de um ano, enquanto que na anterior esse período era de 3. Como é que reposicionamento tem que ter a Europa perante uma saída dos Estados Unidos, e será que o discurso também nestes fóruns internacionais, nomeadamente nas COPs, terá que se alterar? Nós temos tido um discurso com muito boas intenções e relativamente poucas metas práticas. Ainda assim, a União Europeia tem mais do que outros espaços económicos, o que eu acho que se deve assinalar e não se deve desperdiçar. É preciso perceber a timidez e ser... O que acontece é, não tem nenhum sentido a União Europeia ter mantido uma subserviência aos interesses e objetivos norte-americanos, eu diria nunca, mas logo desde depois da primeira presidência de Trump, em que já se tinha percebido que isto pode acontecer. Donald Trump, desta vez na segunda presidência, já conhece melhor os mecanismos e, portanto, está a ser mais rápido a fazer o seu programa e, portanto, mais perigoso. Há uma aceleração do tempo muito grande. Já sabia que este perigo existia. Eu acho que a União Europeia tem que se afirmar no mundo pelo oposto. E acho que até quando nós discutimos, por exemplo, a reindustrialização da União Europeia, o problema de termos soberania estratégica numa série de áreas, como ficou à vista, por exemplo, com o Covid, de repente, quer dizer, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de medicamentos, etc., a União Europeia é muito vulnerável sem ter uma soberania estratégica. Se nós queremos discutir isso, então o melhor é mesmo acharmos que a transição climática é importante, porque nós somos a zona do mundo que deu mais passos, ainda que tenham sido tímidos. Quer dizer que as empresas europeias estão em melhores condições de ter ainda metas mais exigentes e de fazermos uma reindustrialização que possa cumprir metas exigentes do ponto de vista climático, o que será bom não só, digamos assim,
a União Europeia é uma economia muito forte e, portanto, também tem muitas emissões. Nós não podemos fazer de conta que não podemos fazer nada se os Estados Unidos e a China não fazem, não é? Nós temos a nossa parte da responsabilidade. É uma economia muito grande, temos uma enorme pegada ecológica, ou seja, os níveis de consumo que há na União Europeia são muito grandes comparados com a generalidade do mundo e, portanto, há aqui decisões que nós tomando têm impacto planetário e devemos tomar. E, por outro lado, tomando essas decisões, eu acho que nós temos um tecido económico mais preparado do que outro qualquer para produzir com esses critérios, com critérios climáticos. E, portanto, acho que, digamos assim, abandonar o Pacto Verde por dizer que se quer competir com a China e com os Estados Unidos é o pior de todos os mundos, porque nem assumimos a nossa responsabilidade planetária com as alterações climáticas, nem vamos ganhar nada, porque se for para andar para trás, eles estão muito à nossa frente, porque nunca avançaram. E achas que, por exemplo, num âmbito também de justiça mais global, essas emissões e esses critérios deveriam, se calhar, ser revistos, termos mais as emissões focadas no consumo, porque aí nós, europeus, também temos um padrão maior de consumo, e se nós focarmos noutro tipo de emissões, o que acontece é que nós também acabamos por exportar as nossas emissões, sendo que os nossos bens que são consumidos são produzidos noutros países. Há necessidade de reformar isso e também de, se calhar, reinterpretar esta dicotomia que se fala muito nas COPs, na última também é sempre evidente na questão do financiamento, entre aquela ideia que nem sempre é bem definida entre o conceito de norte global e sul global. Sim, o Norte é diverso, o Sul também é, mas em todo caso nós temos uma história de colonialismo que determina o que têm sido as relações do Norte e do Sul e a forma como, enfim, o Norte ganhou tanto com as matérias-primas do Sul e colocou tanto dano ambiental no Sul para manter um determinado nível de vida. E, portanto, acho que é importante percebermos isto, porque se não percebermos isto, não percebemos o que é que tem de ser feito. Acho depois que o nosso consumo é realmente um problema, mas não é um problema individual, ou seja, a questão não é dificultar o consumo de cada pessoa, até porque a União Europeia é muito desigual, há muitas pessoas que consomem muito pouco comparadas com outras e, portanto, isto não é uma questão individual, é uma questão de estrutura da economia. Um dos problemas que nós temos é nós produzimos mais energia renovável. Portugal, por exemplo, é um país que é exemplo disto. Mas a questão é que nós não produzimos mais energia renovável para substituir energia fóssil. É para acrescentar custo energético. O que quer dizer que o que nós temos de fazer é trabalhar na eficiência energética ao mesmo tempo que trabalhamos na energia limpa. Nós precisamos mesmo de substituir a fóssil, não é produzir energia renovável para gastarmos cada vez mais energia. Isto é que não funciona. E na energia está a chave. A chave da transição climática está em duas coisas. Está na energia, porque a energia que nós consumimos, ela toda como um bolo, e a forma como ela é produzida tem um impacto brutal nas emissões e, portanto, mais eficiência, mais renováveis, para não ser sempre gastar mais energia, tem um efeito brutal necessário. E depois o outro é a adaptação do território. Na Europa morreu sem cheias. Morre sem cheias e morre sem incêndios. Portanto, nós podemos fazer de conta que as alterações climáticas não são bem um problema aqui para os nossos territórios, mas são. E, portanto, desde tornar as cidades mais capazes de aguentarem grandes chuvadas, até ter o território que não arda todo, ou seja, isto é uma estratégia de adaptação fundamental, que cria muito emprego e que deve ser feita e que seria um boost na economia europeia extraordinário. Olhando para a China, que também é relevante nesta questão das alterações climáticas, porque também aqui é ainda visto como um país em desenvolvimento e não como um país, se calhar, que pudesse avançar com o financiamento também para apoiar a transição de outros países. A China de hoje é diferente e é um país em ascensão. Os Estados Unidos mudam a sua orientação. Como é que a Europa deve olhar para a China neste momento? Bem, em primeiro lugar, a China é uma grande economia com uma estratégia imperialista e em competição pelo seu espaço. Os Estados Unidos continuam a ser a potência hegemónica no mundo, imperialista. É bom olhar as coisas como elas são. A China, tendo toda essa capacidade que tem, estando em setores de inovação que são fundamentais e que a Europa não dispensa o que vem da China, ou seja, a Europa depende da China em coisas como as substâncias ativas dos medicamentos, para estarmos claros, ou seja, é todo o nível, não é? Portanto,
Na verdade, a pegada ecológica de cada pessoa que habita na China é muito mais pequena do que cada pessoa que habita na União Europeia. Se for para capita, que a contabilidade é muito diferente. Porque nós temos que pensar nisto, não é? Porque nós temos que falar de pessoas e uma transição justa é uma transição que pensa pessoas. Dito Na isto, Índia também. Hã? Como na Índia também, ou seja, os números são não estou com isto a dizer que não se deve exigir aos governos, e deve, do ponto de vista global, que queiram fazer a transição, claro que sim. Ou seja, não é agora vamos poluir até chegarmos aos calcanhares dos europeus e dos norte-americanos. Pode parecer uma ideia de vingança interessante, mas do ponto de vista planetário acabamos todos a morrer, portanto não é razoável. Agora, a União Europeia, julgo eu, teria a aprender com os Estados Unidos e com a China, não a irresponsabilidade climática, seguramente que não, nem a disputa imperialista do mundo, que também acho que não deve, que a União Europeia não devia fazê-lo, também o faz à sua maneira. Mas devia aprender que é preciso ter estratégias públicas quando se quer inovação. De formas diferentes, duas economias e dois regimes que são diferentes, tanto os Estados Unidos como a China utilizam mecanismos públicos, seja de investimento, seja até da própria política internacional, dos próprios acordos comerciais, todos os instrumentos que têm para afirmar os seus setores de inovação e os afirmarem a nível global. E a União Europeia continua a achar que o mercado é que vai resolver. E enquanto acha que o mercado é que vai resolver, o mercado é a China e os Estados Unidos. E a União Europeia vai perdendo capacidade estratégica em todas as áreas, do digital ao medicamento, à alimentação. E isso eu acho que é um problema. Portanto, deixar este mantra do mercado resolve, fazermos de conta que é um mercado que está a resolver nos Estados Unidos ou na China, porque não é, e compreendermos que é preciso estratégias públicas e que essas estratégias públicas vão desde o investimento público até estratégias de posicionamento internacional, que, mais uma vez, eu não acho que devemos copiar os modos imperialistas, mas é preciso compreender que tem que haver estratégias de proteção do desenvolvimento de setores na União Europeia. Nós isso precisamos de aprender. Se não aprendermos com isso, não estamos a fazer nada. Nós, há valores que dizemos que são valores europeus, mas ao mesmo tempo defendemos que são valores universais, nomeadamente os valores do artigo 2º e, quando falamos de democracia, de direitos humanos. Como é que também fazemos esta ligação sensível, sem parecer impositiva, noutras regiões do planeta, onde, por exemplo, estes atores como China e Estados Unidos vão estando presentes e que se consiga também ajudar sem parecer impositivo, mas também sem ser ingênuo? Acho que há duas coisas muito importantes. Uma é respeitar os países e os povos como iguais. E, portanto, um determinado neocolonialismo não ajuda. A outra é ser coerente. E a União Europeia não é coerente. A União Europeia diz que defende o direito internacional e continua com um acordo com Israel. Apesar de tudo, a União Europeia acha que deve ter um projeto de paz e é responsável direta pelo financiamento de grupos armados do Ruanda que são causadores da guerra no Congo. E, portanto, porquê? Por causa de acordos comerciais para os recursos naturais do Congo com que a Europa quer ficar. Ou seja, a União Europeia fala muito dos seus valores, mas o resto do mundo está a olhar para nós e percebe que os valores para nós são importantes quando nos dão um jeito. Mas será que o resto do mundo ainda olha assim tanto para nós, ou a Europa também perdeu essa relevância? Não, eu acho é que a Europa perde, ou seja, há uma relevância que a Europa pode ter no mundo com uma coerência sobre o direito internacional que perdeu por culpas próprias. E estes últimos tempos foram muito duros, nomeadamente por causa de Israel. Não só por causa de Israel, mas muito por causa de Israel. Porquê? Porque Israel é o genocídio da faixa de Gaza ao vivo e em direto para todas as pessoas verem. Não são os generais e os ministros irem para a televisão em prime time gabarem-se das crueldades, enfim, mais indescritíveis contra a população palestiniana, como se isso fosse uma grande coisa, e a União Europeia a continuar a mandar armas, a continuar com o acordo comercial, ou seja, naquelas mortes estão euros. Aquelas mortes foram pagas com euros. Todo o mundo está a olhar e todo o mundo está a ver. E este é o mais visível, porque há muitos outros conflitos, e eu acho que o caso do Congo é um deles, que não são falados todos os dias, mas em que isto está em causa. A União Europeia faz um acordo com o Ruanda para comprar matérias-primas ao Ruanda que claramente estão no Congo. E depois o Congo financia um exército. O Ruanda financia um exército com dinheiro que vem da União Europeia para estar no Congo, a estabilizar a região e a ter acesso a essas matérias-primas que a União Europeia depois compra ao Ruanda. Quer dizer,
nós podemos falar pouco disso em Portugal, mas há um mundo que está a ver estas coisas a acontecerem. É um dos conflitos mais mortíferos que nós temos neste momento no planeta. Está a acontecer. E, portanto, a União Europeia, o espaço da União Europeia é a segunda economia mais forte do mundo. Não tem nenhum problema para ser levada a sério se quiser. Mas quando tem uma posição, por um lado, completamente subserviente aos interesses norte-americanos e, por outro lado, completamente hipócrita quando fala de valores de direito internacional ou direitos humanos, claro que perde essa capacidade de interlocução, porque ninguém consegue olhar para nós como mediadores sérios, por um lado, neste momento, e por outro lado, se é para negociar com os Estados Unidos, se é para fazer a vontade aos Estados Unidos, mais vale negociar diretamente com os Estados Unidos e não com a União Europeia, não é? Passando agora para outra comissão que também faz parte, a Comissão de Saúde Pública. Obviamente, a última legislatura foi dominada pela questão da pandemia. Sentes que houve verdadeiramente uma avaliação do que foi a pandemia e as lições que deviam ser tidas em conta? Eu acho que houve uma avaliação quando se percebeu que os mecanismos globais são muito importantes. Desse ponto de vista, por exemplo, agora quando os Estados Unidos saem da Organização Mundial de Saúde, é preciso compreendermos que isto vai ter um efeito global terrível. E não é só um efeito global terrível por causa da parte de financiamento da OMS que dependia dos Estados Unidos. É também porque não se faz monitorização, nem se faz programas capazes de atacar surtos de doença do que apareça no mundo, sem que um país tão grande, com tanta população, não reporte os seus dados à OMS. Isto vai ser um problema. E quem acha que se travam doenças, vírus ou bactérias com fronteiras imilitares, vai perceber que está errado da pior maneira. Aliás, existem grupos políticos de extrema-direita no Parlamento Europeu, quando nós nesta comissão discutimos, por exemplo, casos como varíola, surtos de varíola no Congo, etc., acham sempre que não têm problema nenhum porque têm fronteiras. É de uma ignorância atroz e de uma ignorância que mata, não é? Porque não há fronteiras nas doenças, tem que haver articulação global. Eu acho que a União Europeia percebeu que era preciso articulação global, isso é importante. Acho que tem mais mecanismos de monitorização, isso é importante. Acho que está mais atenta. E acho que percebeu que tem que agir até globalmente, quando foi, por exemplo, a compra de vacinas. Problemas. Não tratou de coisas tão fundamentais como não ficar chantageada por aquilo que se chama as Big Pharmas, as grandes farmacêuticas, que na verdade têm hoje faca e o queijo na mão para dizerem quanto é que custam os medicamentos, que medicamentos é que querem produzir, produzem o que querem, o que não querem não produzem, cobram o que querem aos Estados e são, em boa parte, grandes responsáveis por despesas de saúde crescentes, sem que isso signifique necessariamente um crescente acesso à saúde da parte da população. Portanto, isto é um problema. Em segundo lugar, também não tratou de questões básicas de soberania estratégica. Nós, para nos protegermos, ou seja, dos vírus e das bactérias ninguém se protege com fronteiras. Mas produzir medicamentos e substâncias ativas em território europeu é importante, para não ficarmos dependentes de outros quando precisamos. Acho também que com a saída dos Estados Unidos da OMS, a União Europeia devia ocupar o seu lugar, e até era importante do ponto de vista da sua afirmação internacional, até de recuperar algum papel que perdeu por aquilo que discutíamos há pouco, se tivesse um papel forte no acesso a medicamentos de população de todas as partes do mundo. E a União Europeia está numa posição que outros espaços económicos não estão, para, por exemplo, ultrapassar algumas patentes e permitir produção de medicamentos a baixo custo, que são necessários em todo o mundo e que há muitos países que não conseguem comprar, muita população que não tem acesso e que são fundamentais para não termos surtos de doenças que são absolutamente evitáveis. Agora sinto-me tentado a fazer uma pergunta, porque eu não sei se foi intencional que, quando disseste da questão da saúde não se combate com militares, eu acho que era também a questão das prioridades do investimento, mas obviamente sim, parece que é uma questão de presidenciais também. E por isso tenho-me tentado a fazer essa pergunta. Tu excluirias a hipótese de candidatar-se à presidência da República? É sempre uma pergunta difícil de fazer, é o ano das eleições. Não estou a pensar nisso. Para além disso, parece-me que temos um primeiro-ministro... Só pelo presidente também da Marisa. Temos um primeiro-ministro que... Enfim, temos em Portugal tantas coisas para resolver neste momento. Um primeiro-ministro que
não cumpriu. O Primeiro-Ministro, que nós não sabemos exatamente tudo o que fez, mas já temos a certeza absoluta que não cumpriu o estatuto dos titulares de altos cargos públicos, que é muito grave, porque é o estatuto que é feito para proteger a transparência, a autonomia da decisão pública, prevenir a corrupção, portanto é particularmente grave. Temos autárquicas, temos uma crise da habitação sem paralelo, o país da OCDE onde é mais difícil para uma pessoa comprar uma casa, e eu acho que esse tem que ser o grande tema das autárquicas e, portanto, há tanta coisa para discutir. Cada coisa a seu tempo. Então, falando de o tempo de dois, e nomeadamente porque nessa crítica estava também implícita as prioridades, e a política também é uma escolha de prioridades, neste momento, ao dia 2, houve um discurso da Presidente da Comissão, uma comunicação que antecede o Conselho Europeu de quinta-feira, em que se fala de um plano de rearmamento para a Europa. Nesse sentido, porque é que achas, qual é a tua interpretação desse plano e porque é que achas que esse investimento significa, obviamente, uma redução de outras prioridades e que esta não é a prioridade essencial? Tantas perguntas sobre o que foi anunciado. Em primeiro lugar, de onde é que vem aquele dinheiro todo? Como é que ele apareceu agora? Andamos nós aqui a discutir há não sei quanto tempo a crise em todos os serviços de saúde de toda a Europa, a falta de profissionais de saúde e o facto da Europa aparentemente não ter dinheiro para pagar os profissionais de saúde que precisa. Andamos a dizer que não há habitação pública na Europa, que não há um plano de habitação. Temos questões crescentes com a educação. Não tivemos dinheiro para investir no digital e andamos a discutir as plataformas norte-americanas ou chinesas, ou russas, e nunca houve nada europeu com força. De onde é que apareceu agora este dinheiro que nunca existiu para nada disto que era preciso? É uma pergunta legítima, não é? E se ele apareceu agora e não vai sair de onde? Acho que é outra pergunta, porque das duas uma. Ou havia aqui um dinheiro que ninguém sabia que existia e que já podíamos ter usado em tantas coisas fundamentais para a nossa vida, se calhar. Podíamos ter adaptado o território, estava a ter morrido gente em cheias e em incêndios, tanta coisa que se podia ter feito. E ele existia e ninguém sabia, ou ele não existe e vai ser tirado de outro sítio. Então é de onde? De onde é que ele vai ser tirado? E porquê? É preciso porquê? Os Estados da Europa, que fazem parte da NATO, gastam mais de 3 vezes o que gasta a Rússia em despesa militar. Me dirão, do ponto de vista do PIB, não gastam tanto. Está bem, porque a União Europeia é uma grande economia. É a segunda economia do mundo. Nós queremos ter gastos de PIB em armamento como se fôssemos uma economia pequenina? Com que é que nós nos comparamos? Ou seja, nós precisamos de armas para destruir o planeta exatamente quantas vezes para nos sentirmos seguros? É porque nós já temos na Europa armas suficientes para destruir o planeta algumas vezes. Ainda não estamos seguros? É que até agora isso não nos deu segurança, mas se nós fizermos mais do mesmo vai nos dar segurança. E depois comprar armas com que lógica? Nós vemos Donald Trump e Putin a dividirem entre si a Ucrânia. A União Europeia teve sempre uma posição de alinhamento com os Estados Unidos. Agora, estar alinhada com os Estados Unidos é também estar alinhada com Putin, quando a União Europeia sempre afirmou que não estava alinhada com Putin e queria defender a autodeterminação do povo ucraniano. Vamos comprar as armas com que objetivo estratégico se nada disso foi discutido? Vamos comprar as armas que o complexo industrial militar norte-americano já tinha decidido há uns tempos, como se continuássemos a achar que está ali alguma defesa da Europa? Ou seja, como é que isto é anunciado assim? Qual é a estratégia? Nada disto está explicado e, portanto, tudo isto é perigoso. O que eu acho é que há uma estratégia da indústria do armamento, que é uma estratégia que não tem nada a ver com a segurança dos povos da Europa. Mas há uma tentativa também dessa dependência do armamento não ser uma dependência dos americanos. Por falar também tanto em investimento privado, como fez na comunicação. E esse investimento privado é exatamente de quem? Mas as empresas agora nasceram. Nasceram grupos novos que nós não sabíamos, não tem nada a ver com os interesses do complexo norte-americano. Mas alguém acredita nisso? A União Europeia esteve literalmente até ontem a acertar todas as suas compras e toda a sua estratégia de armamento com um alinhamento com os Estados Unidos. E querem fazer-nos acreditar que agora, sem terem mudado nada da estratégia, nada do alinhamento, sem nenhuma reflexão sobre o que a Europa vai fazer, vamos gastar muito dinheiro que não vai servir exatamente o mesmo complexo industrial militar norte-americano que nós já estávamos a servir até agora, mesmo que ele também tenha interesses em alguns países da União Europeia, porque tem. Vamos dar este dinheiro a quem? Vamos dar o dinheiro, bem, às pessoas que produzem armamento na Alemanha e que gostam tanto de o entregar a Israel para fazer um genocídio na faixa de Gaza?
Vamos entregá-lo aonde? A França, que faz o mesmo. Não têm todos o mesmo alinhamento. Ou seja, como é que é possível tomar uma decisão destas sem se tirar nenhuma consequência real do facto de Trump e Putin serem aliados? E, portanto, tudo o que a União Europeia defendeu até agora nas suas instituições, de que o alinhamento com os Estados Unidos da América era o que trazia segurança à Europa, se provar errado. Pergunto-se a um dinamarquês. A Dinamarca participou com os Estados Unidos da América em todas as missões que semearam guerra pelo mundo. Foram sempre aliados. E, de repente, Trump vem e diz: eu quero a Groenlândia. Vamos agora dizer aos dinamarqueses: não, mas se nós continuarmos a comprar armas com a mesma estratégia que nós já tínhamos com os norte-americanos, vamos ficar mais seguros? Isto é uma absoluta irresponsabilidade. Do ponto de vista geral, o que é que tu achas que deveria ser formado no projeto europeu? Porque às vezes não é claro qual é a visão que a Europa segue. Acho que há 3 linhas óbvias neste. O mundo está complicado. Portanto, quem disser tem as certezas todas, também está a mentir. Agora, eu acho que há princípios que nós podemos ter. Um princípio. O princípio de que responder às necessidades das populações foi sempre uma garantia de paz na Europa. Ou seja, a prosperidade, não no sentido de criarmos muito milionários, mas no sentido de haver progresso social, de associar a inovação ao progresso social, foi sempre criou uma garantia de paz na Europa. E, portanto, o Estado Social, a resposta às alterações climáticas tem de continuar a estar no centro, para continuarmos a ser um espaço com paz, com coesão social, onde as pessoas queiram viver e que não o queiram destruir. Isto é muito importante. E isto dá um exemplo. Em segundo lugar, é óbvio que uma aliança como a NATO, que estava em morte cerebral antes da invasão da Ucrânia e que agora, enfim, ninguém percebe como é que podemos achar que seja um espaço. Eu nunca achei um espaço seguro, mas como é que se pode achar que é um espaço seguro quando se vê, por exemplo, o que está a fazer os Estados Unidos da América, que são quem manda na NATO e quem sempre mandou na NATO? Não é o espaço para a cooperação e para a defesa na União Europeia, ou da Europa. Mais até do que da União Europeia, da Europa como um todo, claro. Há países que não são da União Europeia em com que os Estados da União Europeia seguramente têm que ter como aliados, têm que ter um mecanismo de cooperação. O que os Estados-membros e os Estados da Europa deviam estar a fazer neste momento, acho eu, era a dialogar sobre um mecanismo de cooperação para a defesa e segurança da Europa. Que tivesse aliados e que dialogasse com o resto do mundo. Mas isso seria o primeiro passo. Existe uma coisa que foi formada há muitos anos, que é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, mas que a Rússia fazia parte e que já foi suspensa, tem lá os Estados Unidos também, e portanto, tal como está, não pode ser esse mecanismo, mas é óbvio que tem de haver um mecanismo de articulação entre Estados soberanos. Ou seja, os Estados, a NATO, com todos os seus defeitos, é uma articulação, é uma aliança entre Estados soberanos. Portanto, a ideias de exército europeu, ou seja, do que for, eu acho que são perigosas, que nunca nenhum Estado vai aceitar por boas razões. De hoje para amanhã tínhamos um exército europeu a ser comandado por Le Pen ou a ser comandado pela extrema-direita nazi da Alemanha, talvez não seja uma boa ideia, mas a ideia de que os Estados podem cooperar para a defesa e para a segurança é boa. E podem criar um mecanismo de cooperação no espaço da Europa. No espaço da Europa. E isso devia estar a ser debatido. E, em terceiro lugar, acho que há coisas óbvias, que é, nós achamos mesmo que estamos a defender-nos mandando armas para Israel. Esse tipo de alimentar guerras tem de parar. Ou seja, tem de haver um mecanismo de cooperação que seja para a defesa e para a segurança, que tenha princípios de direito internacional e que vede o alimentar de conflitos e o plantar guerras. E aí deverá ser mais no seio das Nações Unidas? As Nações Unidas, eu acho que as Nações Unidas são muito importantes e a União Europeia deve fazer tudo para que o espaço das Nações Unidas seja um espaço muito importante de concertação entre as nações. Acho também natural que haja um mecanismo de cooperação a nível europeu que não retira, para a defesa e para a segurança, que não deve retirar de forma nenhuma uma centralidade da ONU do ponto de vista global. Olhando também do ponto de vista global, e há bocado falava também com o João Oliveira sobre a questão de os movimentos ideológicos, movimentos políticos, começarem a terem origem, o próprio marxismo tem origem num país, vai para outro e de outro país tem um impulso para chegar também a outro. Mas neste momento, num mundo também mais global e em que está também mais interligado também por redes sociais, se calhar esses movimentos ou a expansão desses movimentos são mais rápidas, se calhar podem até durar menos tempo ou os ciclos podem ser mais curtos.
já tens um percurso na política de alguns anos. Já viste maiorias mais à esquerda, maiorias mais à direita em diferentes países. Agora parece haver uma tendência mais à direita para alguns fenómenos também de extrema-direita em diferentes países do mundo. Porquê é que achas que há essa flexibilidade e será que às vezes na análise política também não estamos errados em meter também os eleitores muito em caixinhas? Eu acho que nós devemos saber analisar os fenómenos como eles são e há coisas diferentes, ou seja, nós vivemos num momento do sistema capitalista com uma concentração de riqueza nunca vista. Nós temos, temos a riqueza muito, muito concentrada, já não é só no 1%. Nós temos 5 ou 6 homens que são, não é os mais ricos do mundo, é os mais ricos que alguma vez a espécie humana teve alguém tão rico. Portanto, há uma concentração de riqueza sem par. Esta concentração de riqueza não foi feita pelos movimentos de extrema-direita. Esta concentração de riqueza foi feita pelo tradicional centrão político e a sua adesão ao liberalismo e ao neoliberalismo. Achar que o mercado é que funcionava, privatizaram-se os setores estratégicos da economia dos países, ou seja, entregou-se ao mercado o que devia ser decisões de soberania popular e, portanto, públicas, de democracia, etc. Isso produziu uma enorme desigualdade. Para essa enorme desigualdade se manter, este sistema já não funciona. Ele criou-a, mas não a consegue explicar e não a consegue manter. E aí entra a extrema-direita. A extrema-direita é um instrumento para manter esta desigualdade. E mantém esta desigualdade, criando clivagens entre as pessoas, semeando ódios, impedindo as pessoas, que são todas elas vítimas desse sistema, de se organizarem juntas contra ele. E é por isso que na extrema-direita se defendem coisas muito diferentes. A extrema-direita toda se entende a semear o ódio, mas depois quando nós vamos ver os programas económicos, dependendo do que dá jeito em cada país, uns defendem mais intervenção pública, outros são defendem mais um liberalismo, quase um narco-liberalismo, seja o que for. Têm projetos depois diferentes, porque o projeto económico que têm para o mundo não interessa, porque o seu projeto económico é só manter a desigualdade tal como ela está e continuar a aprofundá-la. O que as une é o projeto de ódio, o projeto de divisão das pessoas, porque é aquele que permite que este estado de coisas se mantenha e se continue a aprofundar. E eu acho que isto tem que ser analisado como é, porque se nós olharmos para a extrema-direita e quisermos procurar ali um conjunto coerente de propostas, não vamos encontrar. Não têm. É um grupo oportunista de ódio, para manter o poder de uma elite cada vez mais rica, continuando quem vive do seu salário a perder poder de compra todos os dias. Olhando agora, passando por outros tipos de perguntas, qual é que achas que foi o melhor momento da história da União Europeia, ou das comunidades europeias? Não sei. Depois já te pergunto o pior, mas primeiro o melhor. Mas para uma parte mais positiva. Eu acho que a ideia de reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra, com duas bases fundamentais, e ainda que com a divisão que conhecemos, não é? Mas pronto. Mas mesmo com a divisão que conhecemos, com duas bases fundamentais. Uma é, nós vamos dizer que há valores. Podemos dizer que há valores é importante. Dizer que o direito internacional é uma coisa séria. Defender o concerto na comunidade das nações, isso é uma coisa importante. Eu acho que isso é uma ideia bonita, porque nós precisamos de ideias bonitas que sejam condutoras do que nós fazemos todos os dias, não é? Ou seja, as ideias bonitas não se concretizam por elas próprias, por as dizermos, mas se forem fios condutores da nossa ação, são extraordinários e podem trazer paz e prosperidade, e a ideia de direito internacional, de direitos humanos, de concerto da comunidade internacional, isso é tudo muito importante. E não é a União Europeia, mas a Europa, na reconstrução da Segunda Guerra, nasceu também com isto, não é? Vamos aprender com o que aconteceu, não queremos mais e queremos isto. Isto é muito importante. E a segunda coisa que foi muito importante, que é uma reconstrução que pudesse, que percebesse que a população tinha de viver melhor. Às vezes até com uma competição entre blocos, não é? Mas toda a gente, ou seja, haver este acordo que a saúde não é para quem pode pagar. A verdade é que na Europa, de formas diferentes, se construiu na generalidade dos países sistemas de saúde para toda a gente. Sistemas de educação para toda a gente. Isto não aconteceu no resto do globo. E isto, julgo eu, é que criou
uma capacidade de progresso social e de prosperidade nesta parte do globo muito grande, depois de ter sido arrasada pela Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer que há aqui contradições e que depois, enfim, continua a haver exploração de recursos em outras partes do mundo. Eu não estou a querer fazer de conta que é tudo uma história maravilhosa, mas que há duas ideias que são muito boas e que nos devem orgulhar e que deviam ser condutoras da ação futura, mesmo nos momentos mais complicados, porque é isso que nos pode, assim, fazer sentido do que andamos a fazer, são essas. Uma é Comunidade das Nações, direito internacional, respeito uns pelos outros. A outra é o investimento que nós fazemos, o que nós podemos fazer com a nossa economia, é para que toda a gente tenha acesso ao essencial. Saneamento básico, saúde, educação. E qual é que achas que foi o pior momento da história da União Europeia até agora? Foi o consenso neoliberal, de se achar que não podia haver intervenção pública na economia, que não há setores estratégicos na economia, que tudo pode ser privatizado, que começou por fazer uma concentração nos países mais fortes da União Europeia da capacidade económica e depois, quando se tornou global, a União Europeia percebeu que estava nos Estados Unidos e na China. Se pudesse resumir a Europa numa palavra, que palavra é que escolhias? Continente. Para terminar, eu não sei se queres explicar a palavra. Não, porque acho que, ou seja... E aí também era uma Europa mais ampla. É uma Europa mais ampla e é uma parte do mundo como as outras partes do mundo. E acho que precisamos de ter muito respeito por todas as partes do mundo e percebermos que temos a responsabilidade de, na nossa parte, fazermos o melhor que podemos. E a nossa parte pode ser o nosso bairro, pode ser o nosso país, pode ser o nosso continente. E às vezes, quando falamos muito da União Europeia e pouco do continente Europa, vamos esquecendo as responsabilidades globais que temos. E para terminarmos, em jeito também de mensagem aos portugueses, o que é que os portugueses podem esperar de ti aqui em Bruxelas e Estrasburgo nos próximos anos? Que, sabendo que a relação de forças é complicada e que vivemos um momento complicado do mundo, nunca desistirei da ideia de que podemos fazer melhor. E acho que precisamos dessa força. Ou seja, de não nos resignarmos, não ficarmos cínicos a dizer que isto vai ser assim e que não há nada a fazer, porque foi sempre a capacidade de não sermos cínicos, de irmos à luta e de inventarmos novas soluções que nos momentos mais complicados nos pôde salvar. E quando se perdeu essa capacidade, vivemos dos momentos mais negros da história. E, portanto, pela minha parte, eu gosto muito da máxima do Gramsci, pessimismo da razão, otimismo da vontade. Cá estarei porque quero mesmo um mundo melhor. Catarina, muito obrigado. Nós continuaremos também cá a dar a conhecer mais eurodeputados aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas ou em Estrasburgo, para vos dar a conhecer os 21 eurodeputados e na Assembleia da República para vos dar a conhecer os 230 deputados à Assembleia da República. Até à próxima. Está feito.